Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14, do verso 23, na segunda parte, até o verso 27. O nosso tema, Jesus socorre os discípulos. O texto bíblico nos diz assim: ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Meus amados, como vimos ontem, os discípulos embarcaram sem o mestre, enquanto ele ficou orando em terra firme. A expressão altas horas da noite, em outras versões bíblicas, é a quarta vigília da noite, uma contagem de gregos e romanos adotada pelos judeus, que para nós é entre 3 e 6 da manhã. Portanto, o Senhor foi ao encontro dos discípulos cerca de 9 a 12 horas depois que eles haviam partido. Enquanto isso, os 12 tentavam chegar ao seu destino do outro lado do lago, mas o barco tinha dificuldades em navegar por causa das ondas e dos ventos fortes contrários. Foi por isso que eles levaram tanto tempo para percorrer uma distância que em circunstâncias normais levaria mais ou menos 1 hora. Quando o Senhor alcançou o barco dos discípulos caminhando sobre o mar, era de madrugada, ainda escuro e em meio à tempestade. Logo que os 12 o viram, acreditaram que ele era um fantasma e gritaram aterrorizados e com medo. Mas Jesus imediatamente se identificou para os acalmar. Os discípulos eram homens normais. Certamente eles já estavam temerosos pelo mestre não estar no barco, em meio a uma tempestade, com o mar agitado e a embarcação sendo açoitada pelos ventos. Assim, quando viram um vulto caminhando sobre as ondas, indo em direção a eles, ficaram apavorados, como qualquer outra pessoa ficaria, certos que o pior iria lhes acontecer. Mas ao contrário disso, o socorro, o escape deles estava chegando. Quando Cristo se manifestou, certamente a paz veio sobre eles e ficaram alegres e recuperaram o ânimo. É assim que acontece com os que confiam no Senhor. Quando as tempestades da vida nos atingem e somos castigados pelas adversidades desse mundo, Jesus sempre vem em nosso socorro, trazendo a paz e alegria que só Ele pode dar. Ele é o único que tem poder para resolver o impossível para nós. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.